Por que Portugal? Bora voltar lá para 2016, agosto, mais precisamente dia 27, que era aniversário do meu marido. Ele recebeu uma proposta, uma mensagem no LinkedIn da OLX Group, aqui de Portugal, perguntando se ele teria interesse em começar um processo seletivo. Só que meu marido, ele é de TI, era funcionário público do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, trabalhava com isso há muito tempo, com a estabilidade, mas não estávamos satisfeitos com a violência, embora em BH as coisas fossem um pouco mais tranquilas. E ele chegou e me perguntou o que eu achava, se ele deveria iniciar esse processo e tudo. Bora, o máximo que vai acontecer é não dar certo. E a gente continuar onde a gente está. Ele fez uma primeira etapa, fez a segunda, fez a terceira, passou. E perguntaram para ele se ele queria viajar com a família para conhecer Portugal. A gente nunca tinha vindo, nunca foi um país no nosso radar. Na verdade, a gente não pensava muito nisso. E viemos a família inteira. Chegamos aqui no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro de 2016. A convite da empresa. Veio eu, meu marido, meus 2 filhos, e a gente ficou simplesmente apaixonados. Totalmente diferente do que eu imaginava, uma cidade mais antiga, mais carregada de história. Ficamos, assim, a gente gostou muito, realmente. As crianças eram pequenas, o Davi ia fazer 6 anos ainda, a Maitê ainda ia fazer 3, era muito pequititinha. Só que eles falaram que talvez o processo demorasse, porque a vaga precisava estar aberta para um português, e se o português não aceitasse aquela vaga, ele poderia ser contratado. E era mais no final do ano, isso foi, a gente veio em novembro, em dezembro tudo fecha, Natal, enfim, tem aqueles feriados. Só que eles deram a entrada dia 26 de dezembro, mais ou menos. E quando foi início de janeiro, meu marido perguntou se teria um prazo. Eles falaram que devia ser para abril, maio, que demoraria o tempo, para sair o visto. Quando início de janeiro a gente recebe uma carta que o visto tinha sido aprovado, o visto de trabalho, que ele deveria estar aqui dia 18 de fevereiro. Isso era a primeira quinzena de janeiro. E foi tudo, assim, falar para a família, começar a pensar nas coisas que íamos vender. Não tínhamos reserva financeira, tínhamos a vontade de dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos e ter a experiência. O meu marido conseguiu uma licença não remunerada no tribunal de 2 anos, então a gente sabia que se não desse certo, simplesmente a gente voltava e ele retomava de onde parou. Chegamos aqui no dia 18, vendemos as coisas todas, a gente não tinha... Vendemos carro, não vendemos casa e tudo, mas todo o recheio, toda a história, as nossas lembranças, os acúmulos que a gente vai fazendo ao longo de toda uma mudança, de toda uma jornada, a gente tem que realmente abrir mão. Começar com a mala vazia, literalmente. E chegamos aqui dia 18 de fevereiro com 8 malas de 32 quilos, mais 16 mochilas. Fomos para um apartamento de Airbnb em Alcântara e eu sempre falo que a gente veio de uma forma muito privilegiada. Eu, às vezes, fico chateada quando vejo algumas pessoas vindo de forma muito irresponsáveis. Mas eu também sei que, para a pessoa, talvez, sonhar mais alto, ela precisa dar um passo maior do que a perna. Embora eu não recomende, eu brigo muito por isso. Mas entendo. Então, chegamos aqui, dia 18, fomos logo no supermercado, ficamos alucinados com as coisas. Tínhamos 1.500 euros de reserva, mas meu marido começaria a trabalhar na outra semana. No dia seguinte, saímos com uma empresa de relocation para poder ver um lugar de morar. Embora a gente tivesse 2 meses de um super apartamento pago pela empresa, a gente tinha que procurar o nosso canto. E na segunda-feira, nós saímos em busca desse imóvel, numa época que era tudo mais fácil, em 2017. Visitamos 5 apartamentos, encontramos apartamentos de 350 euros de 3 quartos, coisa que hoje em dia a pessoa aluga um quarto por 350 euros. E acabamos escolhendo o apartamento que a gente mora até hoje no Estoril, e demoraria 2 meses, porque ele estava entrando em remodelação, então pegamos um apartamento assim, muito novo, depois de 2 meses. Então foi tudo conspirando mesmo a favor. Nos mudamos, os nossos filhos, as aulas só iniciariam em setembro, porque a gente chegou em fevereiro, mudamos para o Estoril em abril, início de abril, e as aulas só começariam em setembro. A nossa opção foi matriculá-los em uma escola particular, de indicação de uma amiga minha, e colocamos eles de ouvintes. Embora as aulas começassem em setembro, eles foram início de abril, ficaram de ouvintes, para irem pegando o sotaque, pegando a forma de falar, irem também socializando. Meu marido voltou a trabalhar, embora trabalhasse em Lisboa, ele tinha que pegar o comboio. O nosso plano era realmente de não ter carro, embora ele não dirige, só quem dirige sou eu.
que não teríamos condições realmente de ter carro, teríamos que fazer tudo de transporte público. Os meus filhos estudavam 4 estações do Estoril, né, de São João do Estoril, eles estudavam em Carcavelos. Então, chovesse ou fizesse sol, era transporte público. E assim, a gente foi entrando na rotina. A gente, vírgula, o meu marido, os meus filhos e eu. Eu não me sentia pertencente aqui e não me sentia mais pertencente lá no Brasil. Então, eu entrei realmente num processo, quase um processo depressivo, mas eu não tinha o direito de entrar em depressão porque não teria ninguém para levar meus filhos na escola. Então eu não podia nem me dar o luxo de não querer tomar banho, de não querer sair da cama, porque eles tinham que ir para a escola. Então uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, a gente comprou aquele passe mensal de transporte público, que na época era 70 euros. Hoje em dia eu acho que custa 40, né? Um passe que você pode se locomover. E as crianças não pagam. Na época eles pagavam pagavam metade do preço, mas pagavam. Então, para eu não entrar nesse processo de voltar para casa, de deixar meus filhos e voltar para casa, eu deixava meus filhos em Carcavelos, pegava o comboio, depois eu pegava o metro para a estação mais distante, ia descendo as estações a pé para poder conhecer. Passei meu aniversário sozinha, mas me dei ao luxo de comprar naquela casa do pastel de bacalhau aquela tacinha que vinha um vinho branco e um pastel de bacalhau com queijo da Serra da Estrela. Embora a gente estivesse muito apertado financeiramente, eram esses pequenos luxos que faziam com que eu tivesse vontade de me redescobrir e de me apaixonar por Portugal, por Lisboa. E ali foi começando toda essa minha busca, esse autoconhecimento. Quantas e quantas vezes eu comprava uma garrafa de água e ia, sentava na beira do Tejo e ficava só olhando, conhecendo pessoas, batendo papo, ou então simplesmente só admirando e sendo grata ao privilégio de eu estar aqui. E aos poucos as coisas vão se ajeitando. Não duvide disso. Mas aí vamos abrir um pouquinho. E eu sempre falo isso, que o nosso primeiro ano aqui é igual o nascimento de um bebê. Só que, ao invés da gente ter que alimentar, trocar fralda, isso tudo é com a gente. A gente precisa renascer como cidadão. E não é só a gente existir. A gente precisa existir legalmente. É carta de condução para trocar. Hoje em dia, realmente, está tudo muito mais fácil. Na minha época, eu não podia esperar um ano, porque senão a minha carta caducava, eu não podia, eu ia ter que fazer autoescola de novo. Hoje em dia, as coisas são muito mais tranquilas, eu não sei dizer o que mudou de fato, mas eu sei que mudou muita coisa positivamente para o imigrante. Naquela época era realmente bem complicado, embora o reagrupamento era muito mais rápido. O meu marido tinha um visto de profissional altamente qualificado, o CEF dele era diferente do meu e das crianças, o dele ficou pronto muito rápido e o nosso ficou pronto dia 2 de agosto de 2017. Ou seja, perto do que está hoje em dia, realmente era muito mais rápido. Então, eu consegui médico de família, inscrição no ISNS, e tudo foi fluindo. Mas, realmente, é um primeiro ano muito bizarro, onde a nossa mentalidade tem que mudar. Porque se você vem com a mentalidade do Brasil só, você não consegue. Porque, a não ser que a pessoa tenha muita grana, e não era o nosso caso, embora estivéssemos totalmente legalizados, com tudo bonitinho, com um bom emprego, faltava, às vezes, para coisas que a gente queria fazer. Comer uma pizzaria, uma churrascaria, para matar a saudade. Faltava. Teve épocas de meu marido chegar e falar, temos 30 euros até o final do mês. E isso era dia 15. Mas estava tudo pago. O transporte estava pago, a escola estava paga, a renda estava paga e dinheiro para o supermercado também tinha. Então, foi um processo de amadurecimento que a gente começou no bolso. Ao invés da pizza na pizzaria, a gente comprava um vinho e uma pizza no supermercado. E isso a gente estende até hoje. Hoje em dia a gente sai mais? Claro que sai. A gente pode? Claro que pode. Mas aquela coisa que tinha no Brasil de sexta, sábado e domingo, barzinho, isso acaba. Não tem como. Então, a primeira mudança para você conseguir aguentar o rojão é aqui, na cabeça. E é cortar custo. E eu tô falando de custo, tem gente que não vai se enquadrar nisso, mas a maioria das pessoas que eu conheço passam por essas dificuldades, principalmente algumas pessoas que estão vindo há pouco tempo com visto de procura de trabalho. Coisa que eu acho que isso nem existia naquela época, esse visto de procurar trabalho. Enfim, foram várias coisas que a gente foi vivendo, que a gente foi amadurecendo, mas uma coisa que me marca muito foi eu passear na praça, num parque, com as crianças, podendo filmar eles com o telemóvel, eles podendo brincar de bolinha de sabão, correr livremente, sem eu ter que precisar ensinar os meus filhos a soltarem o cinto de segurança no carro, que foi realmente um grande gatilho que a gente teve, porque como éramos em 2 filhos, a gente tinha que ensinar um, que a Maitê era muito bebê, então a gente teve que ensinar nosso filho mais velho a se soltar de uma coisa que era para a segurança dele. Então, ver essa leveza
com que eu e meu marido, embora todas as dificuldades financeiras a gente estava passando, ver eles com essa liberdade foi realmente ver que tudo valia a pena e que tudo valeria a pena realmente. Que o importante era a gente persistir, que a gente com certeza ia alcançar os nossos objetivos de ter uma vida muito mais digna aqui.